Olá, bom dia, graça e paz. Sextou, hein? Que Deus abençoe a sua sexta-feira. Mais um dia de leitura da Bíblia. Hoje, especialmente hoje, nós vamos ler e explicar o capítulo 22 do livro de Isaías. E amanhã nós vamos ler e explicar 5 capítulos da Bíblia para todos vocês. Tá certo? Vamos lá, aqui o capítulo 22 do profeta Isaías é, é uma profecia contra Jerusalém. Então, o verso 1 diz assim: essa profecia contra Jerusalém. Advertência contra o vale da visão. Profecia contra Jerusalém. O que está perturbando vocês agora? O que os levou a se refugiarem nos terraços? Cidade cheia de agitação? Cidade de tumulto, de alvoroço? Na verdade, seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram em combate. Todos os teus líderes fugiram juntos, foram capturados e sem resistência. Todos vocês foram encontrados e presos, embora tenham fugido para bem longe. Então aqui começa com essa profecia, o capítulo 22 do profeta Isaías tem o propósito de profetizar sobre o julgamento de Jerusalém e o destino dos seus líderes, que apesar de eles fugiram, mas foram encontrados e capturados. Então o que nós lemos aqui no verso 1 ao verso 2 e ao verso 3 é o início de tudo, um lamento sobre Jerusalém, lá no Vale da Visão. Este lamento descreve aqui a cidade em pleno tumulto e cheia de confusão. Só para mim, para você tentar visualizar ou imaginar aqui essa situação, passar alguma coisa na sua mente, é uma cidade e essa cidade está sendo invadida, preste a ser destruído. Então o povo ele está com a cabeça, o povo está em tumulto, está em confusão e os seus moradores estão completamente em tumulto. Aí a profecia menciona aqui que os líderes de Jerusalém fugirão, que nós lemos aqui no versículo 3, mas serão capturados. E no verso 4 também diz assim a palavra do nosso Deus: por isso eu disse, afasta-se de mim, deixe-me chorar amargamente. Não tente consolar-me pela destruição do meu povo, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, enviou um dia de tumulto, pisoteamento, a pavor do vale da visão. Amém? Então aqui, quando acontece isso, lá também vai acontecer isso no tempo de Jeremias, que nós vamos chegar lá em breve no nome do Senhor Jesus. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e leva muitas pessoas. Ele leva cativo os líderes, né? E também os nobres. Então a primeira leva foi Sadraque, Mesaque e Abednego e todos os nobres e todos os líderes. A cidade também foi destruída. Então essa primeira remessa aqui, ele levou os nobres, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, e eles foram levados. O Nabucodonosor ele volta para destruir a segunda vez completamente Jerusalém. Olha a profecia aí, né? A cidade foi completamente destruída. No verso 12, olha o que diz aqui no verso 12, essa profecia é o que tem acontecido nos tempos de hoje. A Bíblia não é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro de revelações atuais. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, o chamou para que chorassem e pranteassem, e arrancassem os seus cabelos, e usassem vestes de lamento. Mas, o contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. Diante de tudo aquilo ali, o povo estava comendo, bebendo, tomando vinho, comendo carne, e eles falaram: amanhã nós vamos morrer, amanhã nós vamos morrer, e vamos, você veja, hoje,
quanto mais nós falamos da palavra de Deus no dia do juízo, do grande dia do Senhor, a pessoa, ela infelizmente faz pouco caso. E isso aqui que aconteceu aqui, o verso 12 fala que o povo estava tomando vinho e comendo carne, né? E hoje a gente vê essa realidade nos dias atuais. Aqui nós temos aqui uma profecia, apontando o que acontecerá com Jerusalém. O texto mostra aqui a expectativa do juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre Jerusalém, era trazer a nação de volta, mas eles fazem totalmente contrário. Então vem a profecia, Deus está falando do juízo, mas mesmo assim eles fazem totalmente o contrário e não estão nem aí. Então, nós lemos um exemplo que eu vou falar para vocês, lá no Evangelho de Mateus, Apocalipse, as cartas de Paulo, nós vamos ver aqui os sinais da volta do Senhor Jesus. Está claro, é só você crer, os sinais teve a época, teve a era do Deus Pai, teve a era do Deus Filho, agora está tendo a era do Deus Espírito Santo, que a Santa Trindade é um só. Então, as pessoas faz pouco caso, né? Então aqui, em vez de olhar para os sinais e caminhar para um arrependimento total e completo, tem pessoas vivendo, comendo, eles falaram assim, vivendo como ele, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então lembra das palavras que Jesus falou, né? Louco, amanhã pedirão a sua alma. E para onde você irá? Tem pessoa que ela quer viver a vida a vera, ela quer viver a vida de qualquer... Louco, amanhã pedirão a sua alma. Nós estávamos falando ontem na célula acerca de decisões, né? Que a gente foi falando da humildade, nós falamos da fé, da obediência, do amor e o último, a decisão. 5 coisas. E eu falei, eu tomei minha decisão e eu não me arrependo. Entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, fui para o altar muito cedo e não me arrependo. Graças a Deus. E se fosse para ter essa oportunidade, eu faria tudo de novo e até mesmo melhor. Se fosse para mim, eu vou te dar uma oportunidade de voltar lá há 25 anos atrás, eu faria tudo de novo e faria de uma forma melhor. Então, são decisões que nos abençoam. Na verdade. Então, aqui, está falando aqui, louco, amanhã pedirão a sua alma. Então, o julgamento do juízo de Deus veio sobre a nação. Então, isso é muito forte. Mas a reação deles foram se afastando de Deus cada vez mais. E quanto mais você fala da vinda do Senhor Jesus aqui nessa terra, eles falam, isso é balela. Minha tataravó falava, minha vovó falava, meu papai falava, minha mamãe falava, isso é balela. Então, devido aqui o afastamento do povo, este capítulo aqui, ele termina no verso 15 ao verso 25, Deus anuncia aqui o julgamento severo sobre a cidade, devido à falta de fé e arrogância, o povo arrogante, ou pessoas arrogantes, e não é assim hoje também? Então ele menciona aqui a destruição de Sebana, que era o mordomo do palácio, que ele será substituído por Elaquim, filho de Euquias, isso mesmo, Elaquim, filho de Euquias. No verso 15, aqui a profecia, olha o que vem aqui, a profecia contra, deixa eu ver, é Sebana, é isso mesmo. Assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor dos exércitos, vai dizer a Sebana, administrador do palácio, que faz o que faz você aqui? E quem deu a você a permissão para abrir aqui um túmulo sobre que estava, pois o que está lavrando no alto do monte
e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Vejo que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, o homem poderoso. Então, essa profecia que Deus vai te agarrar e vai para jogar para bem longe, esse mordomo aqui. Então, a preocupação de Sebana era fazer o seu nome ser conhecido. Ele queria fama, ele queria poder. Era o mordomo do palácio, mas ele queria fama. Então, ele falou: Deus vai te tirar. Deus vai levantar Eliaquim, desculpa, que significa aquele quem Deus levanta. E Deus coloca Eliaquim neste lugar para ser como uma árvore, para dar sombra para o povo de Jerusalém. Então, o mordomo não quis isso. Ali está para fazer Ele queria ser conhecido, ele não queria servir. Ele só queria ser conhecido, o administrador, né? Então, o mordomo, nós temos que ser o verdadeiro mordomo de Cristo. Glória a Deus. Eliaquim foi levantado porque o seu coração está alinhado em servir a Deus. Deus tira um e Deus coloca outro. Então a pergunta é: como você tem vivido? Como que você tem vivido a sua vida? Será que você tem vivido a sua vida para servir a Deus ou só para ser conhecido para o seu bel prazer? Isso é muito forte. Esse mordomo aqui, Sebema, ele foi substituído por Eliaquim. Sebana é um nome meio difícil aqui. É aquele que foi destituído, tirado. Eliaquim foi levantado porque ele tinha um coração alinhado com o coração de Deus. Ele estava ali para servir. Espero eu que você também venha estar com o seu coração alinhado com as coisas de Deus e venha servi-lo de todo o coração. Tá certo? Te desejo uma sexta-feira abençoada e já se prepara para domingo, hein? Domingo quero ver vocês aqui na casa do Pai. Hoje tem a célula Vitoriosas às 20 horas e vai ser também a nossa igreja, a igreja em célula. E vamos que vamos nos fortalecer, vamos discipular, vamos ensinar e Deus está levantando um povo forte. E domingo às 18h30 em caráter especial às 9 horas da manhã, Avenida Guapira 815, no Tucuruvi. Eu aguardo por todos vocês. Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração e até mais.